Você sabia que existe uma fábrica dentro de você que funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda? Essa fábrica trabalha silenciosamente e opera no mesmo padrão de crescimento todos os dias, indefinidamente, enquanto você estiver vivo. Essa indústria possui funcionários exemplares que vivem para trabalhar e não tiram folgas e tampouco férias. O objetivo deles é apenas um: assegurar o pleno funcionamento ininterrupto dessa manufatura. Esses funcionários detestam ser incomodados, pois uma única interrupção em sua linha de produção poderia acabar com o trabalho de semanas. Essa indústria foi construída para produzir o manufaturado mais importante do mundo, uma substância capaz de gerar vida e perpetuar a espécie. Dentro do seu corpo você tem um poder absoluto da criação, um poder sagrado, imaculado e virtuoso. Um jovem rapaz deve aprender a gerenciar o seu próprio corpo como se fosse o diretor industrial dessa fábrica. Ele sempre deve mantê-la sob controle, a fim de preservar a mesma qualidade de matéria-prima. As esteiras de produção às vezes podem emperrar, e é seu trabalho desobstruí-las e não bloqueá-las ainda mais. Tanto os operadores de produção quanto os analistas e diretores devem trabalhar em conjunto, em harmonia, para manter a eficiência dessa indústria, cujo valor é inimaginável. Quando o pré-adolescente até então não atingiu a puberdade, é como se a sua fábrica estivesse ainda na fase de contratação e desenvolvimento, avaliando os melhores funcionários, checando as máquinas recém-compradas, adquirindo as melhores matérias-primas e determinando o planejamento da manufatura a longo prazo. Essa fábrica desempenha também a função de fornecer características masculinas para o homem. E conforme o adolescente vá se aproximando de sua idade viril, ele notará essas diferenças em seu corpo, na sua personalidade e nas suas emoções. Tal como qualquer fábrica que opera numa escala industrial, é natural às vezes produzir um excedente de manufaturado. E a nossa própria natureza se encarrega de eliminar esse excesso de substância, com calma e mansidão. Isso vai acontecer sem nenhuma ajuda externa e resistência da sua parte. Talvez uma noite você terá um sonho, e ao longo desse sonho, a válvula de escape que controla a linha de produção abrirá e vai expelir todo o excedente dessa substância. Se você for tentado em alterar o curso natural desse processo, você sentirá uma enorme culpa e arrependimento depois de ter feito. Todos nós já passamos por isso. Sabemos exatamente a sensação arrependida, depressiva e melancólica depois de termos interrompido a produção natural da nossa própria fábrica. Um jovem rapaz que anseia e deseja conquistar objetivos enriquecedores em sua vida deveria canalizar todo esse poder divino a fim de transmutá-lo para o seu próprio benefício. Ele deve usar esse poder apenas com virtude, honra, sabedoria e nobreza. E não trair a sua própria natureza, trair a si mesmo. Sim, toda vez que você desperdiça substância sagrada através de meios sórdidos, sujos e vis, você trai a si mesmo. Você trai os seus objetivos e o seu propósito de vida. Você contamina seu cérebro com uma imagem de luxúria e depravação que fogem totalmente da realidade. Você polui o seu raciocínio lógico. Você danifica o sistema de recompensa de dopamina. Você arruina as suas sinapses neurais. Você prejudica seu sistema nervoso. Você destroça a sua saúde psicológica e emocional e anula por completo todo o trabalho infatigável da sua fábrica. Caramba, mas você está fazendo uma tempestade no copo d'água, hein? Isso já é normal e até banal hoje em dia, meu. Todo mundo faz, todo mundo já normalizou, inclusive alguns romantizam. Não vejo problema algum nisso. Como diria uma sábia mãe em qualquer família do Brasil. Você é todo mundo por acaso? Só porque todo mundo está fazendo isso, você tem que fazer também? Você vai me dizer que você se sente realizado, feliz, grato e abençoado após assistir imagens explícitas do inferno? Você vai me dizer que já viu algum homem viciado em pornografia e lascívia, extremamente bem-sucedido, profundamente realizado e feliz, com uma família próspera e harmoniosa? Você vai me dizer que já leu inúmeros artigos científicos que corroboram os problemas irreversíveis no cérebro de um viciado em pornografia? Seria incompatível um viciado em vídeos pornô, em desarmonia com seu próprio ser uma pessoa realizada, plena, feliz, satisfeita e radiante. Haja vista tudo que esse viciado consome, pensa e faz. Vai totalmente de encontro com a saúde emocional e psicológica, autorrealização profissional e plenitude espiritual.
Caso contrário, a busca mais frequente sobre pornografia não seria justamente como eliminar o vício em pornografia, mas sim como manter essa gloriosa prática, esse estilo de vida saudável, repleto de benefícios que edifica a nossa alma. Se fosse tão bom, a gente vestiria a camiseta da pornografia e revelaria com o maior orgulho do mundo que consumimos esse tipo de conteúdo. Se fosse tão normal, não existiria um dos maiores movimentos virtuais do mundo, o NoFap, incentivando jovens rapazes a acabar com esse vício maligno. Se fosse tão banal, a gente falaria abertamente sobre essa prática com nossa família, nossos amigos e com nossa mãe. Eu tenho certeza que ela, a pessoa mais importante da sua vida, sentiria nojo e repulsa só de saber que alguém se submete a fazer isso. E ainda pior, que há inclusive homens que se regozijam assistindo esse conteúdo peçonhento e venenoso. Eu tenho certeza que você não é uma má pessoa. Mas por que você ainda consome conteúdo que não compactua com seu caráter? Se você chegou até aqui, eu quero lhe dizer que, felizmente, sempre haverá tempo para você se livrar desse vício maligno. E há diversas formas de como acabar com esse vício malfazejo. E certamente você encontrará uma maneira de anulá-lo. Porém, a estratégia não é a parte mais importante do processo. Do que adianta você saber o que fazer sem saber como fazer? O que mais tem no YouTube são vídeos de 5 passos, 5 conselhos, 5 isso, 5 aquilo para acabar com o vício em pornografia. E aí eu te pergunto, quanto dessas pessoas que assistiram esses vídeos conseguiram efetivamente aplicar essa estratégia? Provavelmente quase ninguém. A coisa mais importante aqui é o plano de ação eficaz que leva você do ponto A ao ponto P de maneira definitiva. E não existe plano de ação universal. O que pode funcionar para o seu irmão gêmeo não funcionar para você. Porque cada um possui um nível de disciplina diferente. E avaliar como está esse nível de disciplina atual é o X da questão. Eu mesmo sirvo como exemplo nesse caso. Em 2021, eu, como você, ainda estava tentando me desvencilhar desse vício. Eu já havia assistido inúmeros vídeos no YouTube, porém, sem sucesso. Decidi, portanto, matricular-me numa mentoria de NoFap. Só havia 2 pessoas nessa mentoria, eu e outro colega. E o mentor deu exatamente o mesmo plano de ação para mim e para esse colega. Eram exercícios diários, tais como mini hábitos, que deveríamos aplicar gradualmente ao longo da mentoria. E adivinha só o que aconteceu? Eu, como sempre, treinei, fazia dieta e lia livros, obtive o resultado satisfatório ao seguir religiosamente o plano de ação do qual o mentor havia estipulado. No entanto, o meu colega sequer avançou para o segundo exercício. Ele simplesmente estagnou no primeiro dia e não conseguiu mais prosseguir. Ele era sedentário, sustentado pelos pais, que nem trabalhava e nem estudava. Sua mãe lavava a casa, cozinhava para ele, enquanto seu pai trabalhava o dia inteiro para colocar o pão na mesa. Será que agora você entendeu? Você captou a mensagem? O nosso plano de ação estava equivocado? Não. Porém, a maneira que ele foi projetado para pessoas diametralmente opostas determinou o sucesso de um e o fracasso de outro. Não exija que o morador de rua adote a mesma rotina de trabalho de um CEO, de um dia para outro. Num ponto de vista biológico e químico, ambos são idênticos. Ambos são constituídos de uma mesma matéria que formam as mesmas células, os mesmos neurônios e o mesmo cérebro. No entanto, num ponto de vista comportamental e psicológico, um é o avesso do outro. O que determina isso? Apenas o condicionamento disciplinar, que um teve abundância e o outro em escassez. O meu colega nunca foi educado pelos seus pais para desenvolver uma rotina de estudos. Ao contrário de mim. Minha mãe sempre me impôs uma rotina diária da qual eu tinha tempo para fazer tudo o que eu quisesse. Para estudar, ler, treinar, comer, escovar os dentes, arrumar a cama e também para sair e socializar. Isso faz total diferença no que diz respeito à mudança de hábitos. Jamais projete a sua realidade em outras pessoas esperando que elas façam as mesmas coisas que você. O que pode ser algo estupidamente fácil para você, para outras é algo extremamente complexo de executar. E aí entra o nosso plano de ação. Eu não posso te dizer exatamente o que você deve seguir. Porém, posso te ajudar
para que você consulte a sua intuição e reflita sobre o seu estado de disciplina atual. E posteriormente, você irá avaliar a sua capacidade de executar os exercícios e ponderar se eles são factíveis. Se a resposta for negativa, ao invés de dobrar e passar para o outro, você deverá dar um passo para trás e executar a metade ou talvez um quarto desse exercício. Por exemplo, eu te proponho ficar 2 dias sem assistir pornografia. Para muitos, esse tempo pode ser razoável e até curto. Porém, para viciados compulsivos, é uma eternidade. Então, para esses viciados compulsivos, se você conseguir ficar 12 horas que seja sem ver conteúdo adulto, já é uma grande vitória. Se você consome pornografia de 3 a 4 vezes por dia, tente reduzir para 2 vezes. Qualquer mini evolução que seja, já é um grande triunfo e estaremos cada vez mais perto de nossos objetivos, cuidando do nosso corpo, de nossa saúde mental e psicológica e da nossa fábrica que estava prestes a colapsar e à beira da falência. Comente livremente aqui embaixo se essa estratégia faz sentido para você.